Oi, gente linda. A paz. E aí? Ontem me chamaram para pregar e o tema era uma história de amor. Era para falar sobre a história de amor entre Deus e os homens. A história de amor de Jesus. E é engraçado, né? A gente pode ler a Bíblia 300 vezes. Cada vez que você lê é um entendimento diferente. A palavra realmente ela é viva. E como não poderia ser diferente, ontem, depois que eu saí da pregação, né, que eu comecei a falar sobre exatamente a história de amor entre Deus e os homens, eu voltei pra casa e eu fiquei deitado, eu fiquei mal, cara, fiquei mal comigo mesmo, porque eu fiquei pensando na dificuldade que é pra mim, e você que tá me ouvindo também, pra você, a dificuldade que é a gente abrir mão às vezes de coisinhas pequenas, mas que pra nós são tão importantes, né? Por exemplo, às vezes um irmão precisa de ajuda e eu vou ter que largar o filme que eu tô vendo. Ou eu preciso ir pregar em algum lugar onde não tem energia elétrica, não vai ter, por exemplo, um banho quente para eu tomar. Ou quando eu vou comer em algum lugar e a comida que tem lá eu não gosto. Eu tenho que abrir mão dos meus gostos, porque é o que tem. A gente fica muito bravo. Abrir mão do nosso conforto, do que nos traz, entre aspas, alegria, é muito difícil. E a gente reclama na maioria das vezes. Até faz, mas faz reclamando. E eu fiquei imaginando, gente, como será o céu? Né? 1 Coríntios 2,9 fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o temem, para aqueles que o amam. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, imagina o que é que Jesus deixou para vir para cá. Imagina os corais de milhões e milhões de anjos que não saem do tom, cantando para ele. Imagina, sei lá, a comida celestial que tem, porque para mim no céu tem comida. Ninguém tira essa ideia de que lá eu vou comer um Doritos com Coca-Cola que trinca meu abdômen. Eu sei que eu vou. Mas imagina as coisas maravilhosas, a adoração constante, a honra, a glória que Deus tinha, que Jesus tinha enquanto estava no céu, cara. E ele abriu mão de tudo por minha causa e por sua causa. Tem gente que fala que para ser salvo basta ser bonzinho, né? Ah, não, eu sou uma pessoa muito boa, pago minhas contas, não mato ninguém, não roubo. Você faz isso para não ser preso, mas não é porque você é bonzinho. Se isso fosse suficiente, a morte de Jesus foi uma estupidez. Se Jesus morreu é para mostrar que a dívida era grande, a dívida era de morte, cara, e ele pagou no meu lugar. E isso que é a história de amor maior de todas. Eu sei que eu tava pensando nisso ontem, falando, Jesus, você largou tudo isso, cara. Aquela hora que ele passa e as mulheres começam a chorar, e elas olham para ele chorando, Jesus fala para elas, não chore por mim não, chora por você e pelos seus filhos. E não chora por mim porque eu vim aqui para isso. Eu vim aqui para morrer por sua causa e nada vai me tirar essa certeza. Hebreus no capítulo 12 fala isso, para a gente olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual pela alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, a alegria de poder me chamar de filho, poder te chamar de filho. Por causa disso ele suportou a cruz e a vergonha. Pensando nisso ontem eu não tive outra saída, eu fiquei emocionado sozinho lá, porque eu falei, Jesus, que vontade de te dar um abraço, cara. Que vontade de te dar um agarrão e falar obrigado pelo que você fez, obrigado, pai, obrigado. A gente se comove com tantas coisas até comovíveis, vamos falar. E às vezes a gente ignora a maior atitude de amor da história, que foi Deus deixar o seu trono para vir morrer por nós. Fiquei pensando, que vontade de dar um abraço em Jesus. Mas aí, cara, eu comecei a pensar. João no capítulo 6, Jesus fala que a obra de Deus é essa. É crer naquele que ele enviou. A maior obra possível que a gente pode fazer para Deus, se a gente quiser agradar Jesus de algum jeito mesmo, se você quiser ser grato pelo que ele fez, melhor do que dar um abraço nele, porque ainda não dá, mas no céu vai dar, a melhor coisa que a gente pode fazer é andar em santidade. Certeza, certeza. Cada vez que eu tenho a opção de fazer uma coisa errada ou fazer o que Deus manda, ainda que a coisa errada seja o que eu queria, ainda que a coisa errada fosse o divertido, mas eu faço a certa e eu sei que eu fiz o que Jesus se agrada, eu tenho certeza que para ele é como se eu estivesse dando um abração nele e como se eu estivesse falando, Jesus, obrigado pelo seu sacrifício, Pai, que eu honre ele com a minha vida. 2 Crônicas 16:9 fala que os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então se você quer dar um abraço em Jesus igual eu, se você quer agradecer Jesus igual eu, fico morrendo de vontade de honrar a atitude de amor que ele fez por sua causa e por minha causa, e a gente não tinha nada para dar, ele fez de graça, por amor. Ande em santidade, cara. Fuja do pecado. Seja
aquele povinho seleto, aquele pouquinho de gente que foge do pecado, que Jesus mesmo fala, muitos são chamados, pouquíssimos os escolhidos. Então que em nome de Jesus a sua vida seja digna, que você ande como um escolhido, que você ande como um separado de Deus, que você honre Jesus, que você o abrace em cada atitude sua. Eu sou Daniel Sade, um beijo para vocês, se Jesus voltar a gente se vê na eternidade, aleluia.